Eles nasceram na mesma noite, no mesmo hospital, em berços lado a lado. Mas o destino os separou. Gabriel cresceu em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, rodeado por montanhas, riachos e estradas de terra. Ele aprendeu a observar o céu. Sempre que via as estrelas, sentia como se houvesse alguém olhando de volta. Um irmão. Um reflexo perdido. Ele não sabia, mas sentia. Desde cedo, notava as diferenças. Seus olhos eram mais claros que os da mãe. Seu cabelo não combinava com o do pai. E quando perguntava sobre isso, sempre havia uma resposta pronta. É do seu avô, Gabriel. Você puxou ao bisavô. Mas era estranho, porque ele nunca viu uma foto desse tal bisavô. Samuel cresceu em São Paulo. Uma selva de concreto, buzinas, preço e solidão. Seus pais eram rígidos, frios, metódicos. Exigiam excelência. E ele entregava. Primeiro da turma, destaque no colégio, curso de inglês, natação e piano. Mas quando se deitava à noite, sentia um buraco dentro do peito. Ambos cresceram assim. Gabriel rodeado de amor, mas cheio de dúvidas. Samuel rodeado de estrutura, mas sedento de afeto. Com o tempo, as perguntas ficaram mais fortes. Gabriel encontrou um baú antigo no sótão da casa. Dentro dele, uma pulseirinha de maternidade. Não era o seu nome. Estava escrito, Samuel, 22:14. Seu mundo virou do avesso. Questionou os pais, mas eles também não sabiam. Foram sinceros. Haviam adotado Gabriel depois de um parto traumático em que o bebê original não sobreviveu. Mas o hospital entregou Gabriel como se fosse deles. Enquanto isso, Samuel encontrou uma carta escondida no fundo de uma gaveta no escritório do pai. Estava envelhecida, dobrada e com cuidado. Era de uma ex-enfermeira do hospital onde nascera. Ela relatava o medo e o remorso de um erro cometido na maternidade. 2 bebês trocados. Sem testemunhas. Sem registros oficiais. Ele sentiu um calafrio. Por que seus pais esconderiam isso? Porque ele sempre se sentiu deslocado. A partir daquele momento, Samuel decidiu buscar respostas. Procurou advogados, investigadores, arquivos públicos. Tudo levava a uma única noite. Um único hospital. Um erro que mudaria tudo. E Gabriel começou a buscar também. Fez exames de DNA, entrou em contato com grupos de filhos adotivos. Participou de fóruns e comunidades online. E ali, entre histórias parecidas e lágrimas digitadas, ele viu um comentário de alguém chamado Samuel, relatando a mesma maternidade, a mesma data, a mesma dúvida. Gabriel sentiu o coração acelerar. Entrou em contato. Escreveu uma mensagem simples. Olá. Li seu comentário. Acho que, talvez, nós devêssemos conversar. Samuel respondeu com frieza. Desconfiado, mas curioso. Marcaram uma chamada de vídeo. Quando as câmeras se ligaram, ficaram em silêncio. Era como se estivessem se olhando no espelho. Você disse Gabriel. Sim, eu também senti, respondeu Samuel. Não havia certeza ainda, mas havia uma ligação. Algo nos olhos, na expressão. Um reconhecimento que ultrapassava palavras. Decidiram se encontrar pessoalmente. Metade do caminho para cada um, Araraquara. Uma cidade entre a serra e a metrópole. Era uma manhã de primavera. O céu estava claro. O ar, leve. Gabriel chegou primeiro. Nervoso, suando frio, olhando o relógio de 5 em 5 minutos. Até que ouviu passos.
E lá estava Samuel. Os olhos se cruzaram. E tudo ao redor silenciou. O barulho dos carros, as conversas no café, o vento. Tudo sumiu. Só restavam eles dois. Irmão? Disse um. Irmão. Respondeu o outro. Não houve abraço imediato. Nem lágrimas escancaradas. Apenas um olhar. Um silêncio cheio de tudo. De perguntas, respostas, alívio e choque. Eles se sentaram. Um de frente para o outro. Pediram café. Mas quase não tocaram nas xícaras. Gabriel foi o primeiro a falar. Contou sobre sua infância entre os livros e a natureza. Sobre o pai pescador, a mãe carinhosa, as noites de observação das estrelas. Falou das dúvidas, da pulseira, da sensação de ser emprestado àquela vida. Samuel, com a voz mais contida, contou sobre a pressão, o medo de errar, o esforço em ser o filho ideal. Disse que, mesmo com conforto, nunca se sentiu em casa. Sempre teve a impressão de que algo nele não se encaixava. Eles passaram horas conversando, rindo, emocionando-se, compartilhando detalhes do que faziam sentido só agora. Como o medo inexplicável de mar aberto que ambos tinham. Ou o gosto idêntico por chocolate amargo e pão na chapa com manteiga derretida. O reencontro não apagou os anos perdidos, mas começou a preencher os espaços vazios. Era como se, mesmo sem saber, eles tivessem vivido conectados por um fio invisível. Nos dias seguintes, decidiram fazer exames de DNA. A espera foi longa, tensa. Mas no fundo, ambos já sabiam. Quando o resultado chegou, não houve surpresa. Compatibilidade genética de irmãos biológicos. A notícia caiu como uma explosão silenciosa. Era oficial. Era real. Eles eram irmãos. De verdade. De sangue. De alma. A partir daquele dia, começaram a construir uma nova história. Visitaram o hospital onde nasceram. Estava abandonado. Paredes descascadas, janelas quebradas. Mas ali, entre escombros, encontraram o ponto onde tudo havia começado. Gabriel recolheu uma pedra do chão. Samuel pegou um pedaço de azulejo rachado. Lembranças físicas de um passado que agora fazia sentido. Decidiram conhecer as famílias um do outro. Primeiro, Samuel foi à cidade de Gabriel. A mãe, emocionada, abraçou-o como se fosse seu desde sempre. O pai, simples e silencioso, apenas chorou. Samuel chorou junto. Pela primeira vez, sem vergonha. Depois, foi a vez de Gabriel conhecer os pais de Samuel. A recepção foi fria no início. Havia culpa, medo, choque. Mas Gabriel não veio cobrar. Veio ouvir. E ser ouvido. A conversa foi longa. Dolorosa. Mas necessária. No fim, o perdão não veio como um raio. Veio como uma chuva mansa, caindo aos poucos. Os meses passaram. Os dois passaram a se encontrar com frequência. Fins de semana alternados, ligações diárias, mensagens durante o dia. Compartilhavam músicas, filmes, histórias antigas. Descobriram que ambos sonhavam em escrever um livro. Então começaram a escrever, juntos, uma biografia dupla. Um relato da jornada. Um testemunho da força dos laços invisíveis. E enquanto escreviam, curavam-se. Cada parágrafo era um ponto de sutura. Cada memória reconstruída era uma ponte lançada sobre o abismo do tempo perdido. Um dia, durante uma caminhada à beira-mar, Samuel parou e disse: "Sabe o que mais me assusta, Gabriel?" "O quê?" "Ter quase vivido a vida toda sem saber que você existia." Gabriel sorriu. "Mas agora você sabe. E eu também. É agora a gente existe. Junto."
Sempre. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o som das ondas. 2 irmãos, 2 vidas, 2 metades finalmente encontradas. Porque, no fim, o tempo pode até afastar corpos, mas nunca apaga aquilo que nasceu junto. A convivência dos 2 irmãos passou a ser tão natural, que ninguém acreditaria que haviam se conhecido há tão pouco tempo. Era como se o reencontro tivesse acordado uma memória antiga que sempre existiu, mas dormia sob a pele. Samuel começou a visitar a cidade de Gabriel com frequência. A calmaria do interior, o cheiro de terra molhada, o vento nas árvores, tudo isso o curava em silêncio. Aprendeu a pescar com o pai de Gabriel. Cozinhava com a mãe. E à noite, ficava com Gabriel deitado no quintal, olhando o céu. Aquela é Orion. E ali, Sirius. Como você sabe tudo isso? Perguntava Samuel. Desde criança eu sinto que preciso olhar para cima. Como se alguém me esperasse lá. Agora eu entendo. Era você. Gabriel também visitou a capital. Sentiu o impacto do trânsito, das buzinas, da multidão. Mas também descobriu o prazer de caminhar ao lado do irmão pelas ruas largas. Tomaram sorvete na Paulista. Riram no metrô. Compartilharam o silêncio de um cinema escuro. Eles estavam redescobrindo o que era ser 2. O que era ser inteiro. Certo dia, decidiram visitar o túmulo da enfermeira que havia escrito a carta. Ela já havia partido há anos. Mas ali, diante da lápide simples com seu nome, eles depositaram flores e gratidão. Porque apesar do erro, ela teve coragem de revelar a verdade. A história deles começou a se espalhar. Amigos, conhecidos, depois jornalistas. Um programa de televisão local quis entrevistá-los. No início, hesitaram, mas depois aceitaram, porque sabiam que sua história poderia inspirar outros. Na entrevista, contaram tudo, desde as primeiras dúvidas até o momento do encontro. E quando o repórter perguntou o que mais os emocionava, Gabriel respondeu: saber que mesmo separados, nossos corações sempre bateram um pelo outro. Depois da transmissão, receberam milhares de mensagens. Gente procurando irmãos, pais, filhos. Gente que havia desistido da esperança. E que agora via que o reencontro era possível. Inspirados por isso, criaram um projeto, Vínculo Inquebrável. Uma ONG para ajudar pessoas separadas por adoções, erros médicos ou tragédias a reencontrarem suas famílias. Samuel usou sua formação em direito. Gabriel, seu dom com palavras. E juntos, construíram pontes para centenas de famílias. A vida foi se moldando. Com mais cor, mais som, mais riso. Eles eram irmãos. E isso agora estava claro para o mundo. Mas mais importante, estava claro dentro deles. Certa noite, numa conversa no quintal, Gabriel disse: você já pensou se nunca tivéssemos nos encontrado? Samuel respondeu: já. Todos os dias. Isso me faz valorizar cada segundo desde aquele café em Araraquara. Eu nunca vou deixar você de novo, disse Gabriel. Nem eu a você. E os dois se abraçaram. Um abraço de anos comprimidos. Um abraço de dor curada. Um abraço de reencontro eterno. O tempo passou. Mas agora ele não passava vazio. Ele vinha cheio de significado. Cada dia era uma página escrita a 2 mãos. Gabriel e Samuel estavam mais próximos do que nunca. Já não eram apenas irmãos biológicos. Eram companheiros de alma. Sócios, confidentes, espelhos um do outro. A ONG Vínculo Inquebrável cresceu. Eles participaram de programas nacionais. Levaram a causa para outros países. Ajudaram crianças adotadas a reencontrar irmãos.
mães a reencontrarem filhos, pais a descobrirem filhas perdidas. E, a cada reencontro, eles se emocionavam como se fosse o deles. Porque sabiam como doía não saber. E como curava saber. Um dia, receberam uma carta. Era de um menino de 12 anos chamado Caio. Ele dizia: eu também fui separado do meu irmão quando nasci. Mas depois que vi vocês na TV, eu nunca mais perdi esperança. Gabriel leu a carta com os olhos marejados. Nós precisamos encontrar esse irmão. Já estamos no caso, respondeu Samuel. E encontraram. Caio se reencontrou com o irmão 2 meses depois. E no dia do abraço deles, Gabriel e Samuel estavam lá. A vida seguiu. Eles envelheceram, mas juntos. Comemoraram aniversários lado a lado. Casaram-se. Foram padrinhos um do outro. Depois, padrinhos dos filhos. Gabriel teve uma menina chamada Clara. Samuel teve um menino chamado Lucas. E Clara e Lucas cresceram como primos, mas se chamavam de irmãos. Era lindo ver como o ciclo havia se curado. Como a dor do passado havia gerado amor para o futuro. Nas tardes de domingo, os dois se sentavam sob a sombra da mesma árvore no quintal de Gabriel. O mesmo quintal onde ele costumava olhar o céu em busca de respostas. Agora ele olhava e só agradecia. Lembra quando tudo era dúvida? Perguntava Samuel. Hoje tudo é certeza, respondia Gabriel. Certeza de quê? De que o amor é mais forte que o tempo. Samuel sorriu. E que mesmo separados, a gente nunca deixou de se procurar, nem de se encontrar. E ficaram ali, em silêncio. O mesmo silêncio que antes doía, agora acolhia. Anos mais tarde, escreveram juntos um livro, Do Outro Lado da Vida. Uma autobiografia dupla. Um testemunho de reencontro, de fé, de irmandade. Na dedicatória, escreveram: a todos os que procuram, a todos os que sentem que falta alguém, a todos os que têm um pedaço da alma morando em outro corpo. Não desistam, porque, se existe laço, haverá reencontro. E assim viveram. Não como 2 estranhos que nasceram juntos, mas como 2 irmãos que o destino tentou separar. E o amor reuniu. Para sempre.